Acredito que a essa altura você já está ficando mais do que esperto nas questões sobre o trovadorismo. Você vai perceber também que quanto mais responde, mais você aprende, e que aqui nós temos questões de várias bancas e você vai entendendo que as questões se repetem. Hoje nós vamos para a quarta questão. Você que está entrando pela primeira vez, eu deixo o material e deixo o link para você baixar. Você responde e depois confere aqui juntamente comigo. Fica comigo, dá certo. A questão 4 diz o seguinte: o trovadorismo, quanto ao tempo em que se instala, novamente essa ideia do tempo, do contexto histórico sobre o trovadorismo. Aqui você vai entender por que uma das primeiras aulas que eu falei sobre o trovadorismo, eu falei sobre o contexto histórico. Porque estudar literatura é isso aí. Você estuda o contexto histórico, depois você estuda a literatura mundial, depois Portugal, e quando chega ao Brasil, a literatura no Brasil. Trovadorismo não existiu no Brasil. Nós vamos ter a primeira expressão de literatura no Brasil, o que nós chamamos de quinhentismo no Brasil, que não foi uma literatura, foi apenas o primeiro contato do Brasil com a literatura. A primeira escola literária no Brasil mesmo vai ser um barroco, mas ainda é uma literatura muito principiante, que mais tarde nós vamos ver sobre isso. Vamos ver sobre o trovadorismo. A letra A diz o seguinte: tem concepções clássicas do fazer poético. Não tem concepções clássicas. Todas as vezes que vier uma questão sobre essa ideia do clássico, classicismo, você deve entender quais escolas literárias estavam ligadas ao clássico. Antiguidade clássica ou antiguidade clássica, os dois nomes existem. É a primeira escola, a primeira expressão de literatura que nós temos, onde nascem os gêneros literários. A antiguidade clássica também é chamada de classicismo antigo. Percebeu? É a ideia do antropocentrismo, o homem no centro de tudo, quando nasce ali a filosofia. Depois nós vamos ter o Renascimento. O Renascimento é uma volta à antiguidade clássica. Nós vamos ter o Renascimento clássico, o classicismo renascentista. Salta um pouquinho e vai lá para o arcadismo, que também é chamado de neoclassicismo. O arcadismo é uma volta à antiguidade clássica. Então nós temos pontos de ligação do arcadismo, do renascimento, da antiguidade clássica. E assim por diante, você vai entendendo o que tem de clássico. Tem que acompanhar todas as aulas sobre essa linha da literatura que eu estou fazendo com vocês. Não é a letra A. A Idade Média é regida pelo teocentrismo, não tem nada de clássico. O trovadorismo é da Idade Média. Letra B. É rígido quanto ao uso da linguagem, que geralmente é erudita. Erudita é o contrário de coloquial. Coloquial é da conversa, colóquio é fala, conversa, oralidade. Erudito é formal, não é uma linguagem erudita. As cantigas trovadorescas, elas foram transmitidas oralmente. É uma linguagem popular, informal, não é a letra B. Letra C. Estabeleceu-se no longo período que dura 10 séculos. Não, não pode confundir com o período todo da Idade Média. O trovadorismo nós temos mais ou menos entre o século XI, XII, talvez XIII, ele já é a decadência do trovadorismo. Mas 10 séculos, não. Letra D. Tinha como concepção poética a epopeia, a louvação dos heróis. Se você está estudando comigo, estudou o conteúdo da Antiguidade Clássica, lá quando eu falo da Antiguidade Clássica, eu falo das epopeias. A epopeia é um dos gêneros literários. O poema épico é da Antiguidade Clássica, não é da Idade Média. Não tem nada a ver com o trovadorismo. Se ainda não assistiu a aula, corre e assiste. Gabarito vai ser a letra E, quando diz: reflete as relações de vassalagem nas cantigas de amor. Inclusive, a questão número 1, número 2, eu não estou bem lembrada, fala sobre isso. Nasceu ali o amor cortês, a cantiga de amor, relacionada à ideia da vassalagem do período feudal, do feudalismo. A suzerana era a dama a quem o trovador, o vassalo, lançava súplicas de amor. Se assistiu a aula, consegue responder. Nós temos aqui o gabarito, a letra E. Muito fácil mesmo. Olha, não esquece de enviar este vídeo a outras pessoas que precisam. Envia bastante. Isso vai me ajudar muito. Coloca o meu like. O like é outra coisa importante. Eu vou saber se você está gostando ou não. Muito obrigada pela companhia e até a próxima.